Neste Falar Global, conheçam uma iniciativa para recuperar o Parque Natural da Serra da Estrela, que junta a comunidade local ao turismo e à ciência. No Global Gadget, conheça uma televisão ultrafina e sem fios. E nos Retratos de Portugal, saiba quantas cirurgias e consultas são feitas nos hospitais do nosso país. Ano após ano, os incêndios em Portugal consomem milhares de hectares de floresta. Neste Falar Global, conheça uma iniciativa que nasceu numa unidade hoteleira para ajudar a reduzir o impacto dos fogos e que alia turismo ao respeito pela natureza. Chegou como um inimigo imprevisível e impossível de travar. No coração da Serra da Estrela, o fogo engoliu florestas, cercou aldeias, consumiu casas e reduziu carros a cinzas. A população tentou proteger o que era seu, mas sobrou um rastro de perda numa paisagem onde antes havia vida. Foi um dos incêndios mais violentos de 2022 que ainda hoje tenta recuperar com ações de reflorestação. Nos incêndios de 2022, arderam mais de 100 mil hectares por todo o país. Para os repor, seria necessário plantar várias dezenas de milhões de árvores e, por isso, as ações de reflorestação são essenciais para, aos poucos, reduzir este número. Dos 100 mil hectares queimados em todo o território nacional, cerca de 25 mil foram no Parque Natural da Serra da Estrela, com elevadas perdas ambientais e prejuízos superiores a 80 milhões de euros. A natureza recupera, mas não consegue fazer tudo sozinha, por isso a ajuda humana é essencial. Cavamos um buraco, tiramos a bolota, pomos a árvore, pomos terra de cima e vamos acalcando. Como houve um incêndio muito grande, nós temos de plantar árvores para elas crescerem, para ver mais árvores outra vez. Eu já plantei com esta 4 árvores e uma bolota. Aqui junta-se a comunidade, a ciência e o turismo numa iniciativa para recuperar a floresta e aproximar as pessoas do território. E todas as árvores plantadas são de uma espécie estudada e adaptada ao ecossistema local. Esta é uma das 32 mil árvores que foram plantadas ao longo destas ações de reflorestação. É um carvalho, uma espécie resiliente e adaptada ao clima aqui da Serra da Estrela. São árvores que podem viver mais de 500 anos, resistentes a invernos frios e a neve, mas também a verões quentes e secos. Crescem em zonas de grande altitude, como a Serra da Estrela, o que as torna ideais para a zona montanhosa, além de ajudarem a aumentar a biodiversidade, servindo de abrigo a espécies de animais. Por isso, reflorestar não é apenas enterrar plantas no chão, exige rigor e estratégia, onde cada árvore e cada arbusto podem servir de escudo para a nova vida que nasce. Aquilo que nos interessa é que a nossa serra, entre aspas, tenha uma esponja, vamos assim dizer, que absorva a água e que a liberte lentamente. Por isso tudo, o espaço florestal é importante para aumentarmos o solo, não é? Mas também fazermos uma sementeira e uma plantação com algum critério, dispor a planta protegida por outro arbusto que esteja mais ou menos sempre a sudoeste da plantinha, isto para resistir aos raios, à incidência solar e à meio da tarde, que é sempre mais violento no verão. Por isso são estratégias, não é? O mais próximo da natureza. E devido à sua complexidade, este é um trabalho que ainda não está terminado. Ao longo dos próximos 20 anos, o crescimento destas árvores será vigiado para garantir o sucesso desta iniciativa. Normalmente o que nós fazemos é no final do verão, é o período mais crítico, não é? Se as plantas sucumbir ou não, e fazemos uma contagem, não é? Das plantas que nós plantamos, dissemos em 100 plantas, ok, então 70 ficaram vivas, 30 precisamos de repor. Preparamos tudo isso para depois, nomeadamente em novembro, dezembro, ser a melhor altura, e é isso que eu digo, que será a melhor altura para nós plantarmos, para repormos as plantas e até para fazer um processo de recuperação. O objetivo destas ações é ainda aumentar a consciência ambiental. É importante porque nós devemos preservar o planeta, porque se não houver árvores, não vamos ter o planeta. Os pequeninos do primeiro ciclo, os alunos da escola profissional e até alunos de países diferentes que falam português, países de língua oficial portuguesa, que também aqui se juntam e aprendem o valor de devolver vida à vida. Aprendem aqui o valor, de facto, de nós podermos dar o nosso contributo, uma consciencialização coletiva. Todos temos que ajudar porque o mundo
basicamente é para todos, e se todos ajudarmos um bocadinho, pronto, é mais fácil para um mundo melhor do que não ajudarmos. Esta foi uma iniciativa dividida em 15 ações de reflorestação e que juntou a comunidade local, institutos científicos, entidades públicas e também turistas, graças à unidade hoteleira Vila Galé, que dinamizou o projeto. O grupo conta com um hotel na Serra da Estrela, integrado na paisagem e com preocupação ambiental. Os espaços verdes estão preenchidos com plantas autóctones da região que ajudam a conservar o ecossistema. E essa ligação ao território estende-se também à gastronomia e cultura. Saímos da reflorestação e passámos ali embaixo junto ao canil, onde nós temos os cães da Serra da Estrela. Tentamos manter tudo o que é a culinária da região da Serra da Estrela. Não só o queijo da Serra, que é a excelência do queijo da Serra, mas não só. E depois mantemos sempre laços muito estreitos com a comunidade, tudo o que é cultura nós tentamos manter. Inserida na rede de Geoparques Mundiais da Unesco, este é um território de elevado valor ecológico e geológico. Bem no coração da Serra da Estrela, no Vale Glaciar do Zezer, aqui é mais um local onde o turismo e a natureza andam de mãos dadas. E a verdade é que toda a paisagem verde e a biodiversidade que nos rodeia é um privilégio, mas também uma responsabilidade que todos devemos cuidar. Gonçalo Rebelo Almeida, como é que nasce esta iniciativa de reflorestação que mobilizou não só a comunidade, como os turistas e até trabalhadores do Grupo Vila Galé? Sim, isto foi uma ideia que na verdade partiu do meu pai a seguir àqueles incêndios terríveis que assolaram a Serra da Estrela e que devastaram ali uma parte significativa da área de floresta, em que tentámos como é que nós poderíamos, enquanto atores daquela região e de uma região que vive essencialmente da floresta e da vegetação e da natureza, ajudar no fundo a reabilitar aquilo que é o património da Serra e ao mesmo tempo cumprir um outro desígnio da empresa, que é todos os anos inovar em algumas ações solidárias e que envolvam a comunidade e os próprios... E também na área da sustentabilidade, não é? E na área da sustentabilidade e os colaboradores. E, portanto, esta iniciativa, na prática, consegue casar um bocadinho tudo, ou seja, conseguíamos um propósito final muito bonito de voltar a reflorestar a Serra da Estrela, numa ação que envolveu muitos colaboradores da Vila Galé, estamos a falar de cerca de 350, e com o apoio de várias entidades e das comunidades locais. Que impacto é que esperam que esta ação tenha na região da Serra da Estrela? Por um lado, tivemos logo impactos imediatos, que foi, mesmo internamente, do ponto de vista da valorização dos colaboradores e envolvê-los todos, nós envolvemos cerca de 350 pessoas nesta iniciativa. Portanto, isto foi montado com vários grupos de 30, 40, 50 pessoas que foram periodicamente à Serra da Estrela. Portanto, quase que todos os meses tínhamos grupos a irem lá fazer uma parte desta reflorestação. No final deu um resultado que até ultrapassou as 24 mil, chegámos às 32 mil árvores, portanto tivemos ali um impacto positivo de mobilização. Outro impacto que foi provar que é possível sentar à mesma mesa e dinamizar ações em conjunto entre o público e o privado e as comunidades locais e o Governo Central, e portanto conseguiu-se articular isto tudo. E acho que agora vai haver um benefício grande nas próximas gerações, ou seja, uma das coisas bonitas também é deixar legado para as futuras gerações. E estas árvores que hoje foram plantadas assim, porque eu também plantei algumas, daqui a 20 anos está ali um legado que fica para as próximas gerações. A serra voltou a ficar composta naquela área e acho que foi um pequeno contributo, uma ajuda que podemos dar. Gonçalo, e quais são os maiores desafios ambientais que o turismo enfrenta e como é que o grupo se está a preparar para lidar com isso? Sim, nós temos tomado um conjunto de medidas, no fundo, para tentar minimizar o impacto que temos no meio ambiente. E uma delas, que muitas vezes não está associada a isso, mas que tem uma correlação grande, que é mesmo o trabalho que fazemos na reabilitação de edifícios e, portanto, não estar a fazer edifícios de raiz e tentar reconverter edifícios que estão degradados, é sempre menos uma carga em cima do ambiente. E, portanto, todo este nosso projeto de reconstrução tem uma componente social e patrimonial e histórica, mas também não deixa de causar um impacto positivo do ponto de vista ambiental. Do lado das infraestruturas, estamos a investir bastante em painéis solares e painéis fotovoltaicos e, portanto, no fundo, para que as unidades hoteleiras trabalhem com unidades mais limpas. Um cuidado que também temos que ter é com a quantidade de resíduos que produzimos e com o tratamento dos resíduos, que também é uma área que a nossa atividade tem algum impacto. E agora estamos a dinamizar e a tentar, até com a ajuda de alguma tecnologia e agora com a inteligência artificial, poder também trabalhar melhor os modelos de dimensionamento da produção alimentar.
Ou seja, obviamente que hoje temos soluções para gerir algum do desperdício alimentar e, portanto, ele ser reaproveitado ou ser doado a instituições, mas o objetivo último é tentar minimizar este desperdício alimentar. E, portanto, aqui a tecnologia, até alguma capacidade analítica da produção da quantidade de comida produzida versus o que é consumida, ajudar a gerir e dizer, olha, hoje só precisamos de produzir 1,4 kg e não 1,6 kg. Com a capacidade do hotel, não é? Com a capacidade do hotel. E, portanto, afinar isso ao máximo para tentar reduzir este desperdício alimentar. E, portanto, isto são 4 grandes áreas. O que é que nós tentamos fazer também com isto? É não só serem iniciativas que é da própria empresa, portanto, institucionais, com investimento da empresa, mas, no fundo, também envolver sempre os colaboradores e passar esta mensagem. De modo a que eles não só colaborem quando estão dentro da empresa, mas que também levem este espírito, no fundo, de sustentabilidade ambiental e social para as suas vidas privadas e com isto, no fundo, termos um efeito de contágio. Todos juntos é que fazemos a diferença. Gonçalo, foi um prazer ter-te mais uma vez no Falar Global. Obrigada. Obrigado. Ainda para conhecer, neste Falar Global, uma televisão ultra fina e sem fios. E mais à frente saiba quantas cirurgias e consultas são feitas nos hospitais portugueses. No Global Gadget de hoje vamos falar da televisão mais fina do mundo. Tem apenas 9 mm de espessura e foi especialmente desenhada para ser colocada na parede e tem uma instalação perfeita. Para além disso, tem uma tecnologia de imagem e som também melhorada, mas a particularidade é que esta é uma televisão sem fios. Tudo o que se queira ligar à televisão fica ligado a esta box e a televisão fica completamente sem fios. Este modelo existe em 2 tamanhos, 83 polegadas e 77. Este é o de 77 polegadas e custa cerca de 5.000 euros e vai ser uma grande novidade na área das televisões gigantes. Para a semana vamos estar de volta com mais novidades tecnológicas no Global Gadget. Descubra agora, nos retratos de Portugal, novos dados estatísticos sobre o nosso país. O número de cirurgias nos hospitais tem aumentado desde 2015, à exceção de 2020, ano de pandemia. Em 2024, foram efetuadas 3.443 cirurgias por dia, o equivalente a 143 cirurgias por hora. Também os registros de pacientes observados em consultas, internados ou tratados nas urgências dos hospitais têm vindo a aumentar desde a pandemia. Em 2024, houve quase 24 milhões de pacientes atendidos em consultas, mais de 1 milhão de internados e mais de 8 milhões de pessoas tratadas com urgência. Entre as consultas externas, com mais doentes observados, destacam-se as especialidades de ortopedia, oftalmologia e ginecologia. E com a sustentabilidade em destaque chega ao fim mais um Falar Global. Obrigada pela sua preferência e até para a semana.